Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Começamos semana passada, né, falar sobre comunhão, desenvolvendo a comunhão, tanto nas aulas como nas mensagens. Nas mensagens nós estamos fazendo uma exposição de 1 João, primeira carta de João. E semana passada nós falamos que a verdadeira comunhão existe na vida daquele que tem ou está voltado, né, para a palavra de Deus. Nós vimos isso no capítulo 1. E quando nós estamos na palavra, nós temos comunhão com Deus e temos comunhão uns com os outros. João vai falar isso. E eu falei que o pano de fundo, o contexto histórico, né, é que João está ajudando os cristãos a não cair na mentalidade ou na filosofia dos gnósticos da época, em que, na visão deles, o que era mais importante para eles era o saber, o conhecimento. E João começa a mostrar para aqueles cristãos que a comunhão verdadeira não era essa nova revelação que os gnósticos falavam que tinha. Uma revelação que levava eles a ensinar que Jesus não veio em carne, que Jesus era um espírito ou simplesmente um fantasma. E aquilo que eles praticavam com seus corpos não interferia no seu relacionamento espiritual com Deus. E João está combatendo isso, né? E ele começou a falar no capítulo 1, nós vimos semana passada, que quando nós temos a comunhão verdadeira, nós andamos na luz, né? Não andamos nas trevas, porque as trevas, quando alguém anda nas trevas, ele não está dentro da comunhão verdadeira. Nós sofremos, né, hoje em dia com produtos que parecem, né, mas não é. Eu lembro, há muito tempo atrás, né, eu era criança e havia uma propaganda na TV sobre um produto, eu acho que era capilar, chamado Denorex. E essa propaganda dizia que Denorex parece, mas não é, né? Era a ideia. E hoje nós vemos que existe muita falsificação no nosso país. Às vezes você compra um produto como original, mas você de repente descobre que aquele produto não é original, é falsificado. Isso acontece, né? Talvez já aconteceu com alguns de nós aqui. Eu lembro que eu comprei uma vez um HD externo e a pessoa não queria abrir para me ver, mas eu comprei mesmo assim, o preço muito barato, né? Eu deveria já ter percebido, porque estava muito abaixo do preço. E disse, tá bom, eu levo fechado mesmo. Quando eu cheguei em casa, não era um HD externo, né? Mas era aquele que você coloca dentro da CPU. E aí o cara me enganou. Então, assim, nós vivemos isso hoje, muitas vezes com produtos que compramos. Hoje, esse texto aí está errado, é capítulo 2. Nós vamos entrar no capítulo 2 e vamos dar uma olhada nos versos 1 a 6. E lembra que na introdução, né, da semana passada, eu li algumas passagens mostrando o foco de João, e nós vimos que no livro de João, nós vamos ver a palavra, o contraste, né? É como se ele estivesse colocando um teste e nós estivéssemos fazendo uma prova. Então João, ele tem esse tipo de ensino. E de um lado ele coloca o que é verdadeiro, do outro lado ele coloca o que é falso, para que aqueles cristãos pudessem fazer essa comparação e compreender aqueles que estão na comunhão verdadeira. E hoje nós vamos ver João fazendo isso, né? Mostrando a ideia do falso e do verdadeiro.
E é algo que para nós, como eu falei, dentro do nosso contexto, a gente entende como é fácil ser enganado hoje. Então, assim, na vida cristã, muitas vezes, nós somos enganados ou nós nos enganamos. E hoje nós vamos tentar fazer esse teste, né? E eu queria que, a partir de mim, todos nós pudéssemos olhar para esse texto das Escrituras e talvez fazer esse teste consigo mesmo. João, capítulo 2, a partir do versículo 1 é o que nós vamos ler. E assim, João, nós vamos ver na carta de João a ideia, o verbo, né? Conhecer e saber. Esse verbo ele vai aparecer só nessa carta aqui 40 vezes. Tá certo? 25 vezes traz a ideia de que você conheceu. E 15 vezes a ideia de conhecê-lo. Então, a palavra tanto vai para o passado como para o futuro, tá certo? E hoje a gente vai ver um pouco sobre essa ideia. Saber como um fato e saber como algo que você ouviu ou você deseja, né, aprender. Entre os gregos, antes de Cristo, né, antes do Novo Testamento, os gregos eles tinham uma filosofia e buscavam, né, a ideia do conhecimento, né, de ser intelectuais. Então o foco deles era a busca pelo conhecimento. A sabedoria para eles era a ideia de buscar entendimento, saber sobre as coisas. Quando nós entramos no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, os gregos eles mudam a sua visão e agora eles não estão só em busca do saber, mas eles estão em busca de algo, de um relacionamento que traga uma emoção, que mexa com as suas emoções. Então, saber simplesmente para eles não valia mais. Eles estavam em busca, né, de algo a mais. E muitas vezes em seus cultos aos seus deuses, era envolvido muitas vezes esse show, algo que emocionasse, algo que mexesse com a emoção do ser humano. Às vezes eram acendidos incensos, músicas. Então, assim, era um tipo de culto feito para a emoção da pessoa, para mexer com o emocional. Então, para eles se relacionar com Deus, envolvia essa ideia de emoção, de você sentir, de você ser tocado. Para o judeu, a ideia de conhecer a Deus envolve prática. A ideia de vivência, de imitar, de querer ser como Ele. E é interessante que, como era naquela cultura, não é diferente na nossa cultura hoje. Hoje nós vemos que as pessoas, elas não querem, muitas vezes, um relacionamento com Deus no entendimento verdadeiro das Escrituras. As pessoas estão em busca de algo mais. Elas querem alguém que mexa com suas emoções. Alguém que realmente, ou um culto que seja um show, para que ela possa sentir, né, ficar arrepiado, ou sentir uma emoção, sabe, ou uma alegria. As pessoas hoje, elas não querem, muitas vezes, esse conhecimento simplesmente das Escrituras. O sentimento do coração que muda o caráter da pessoa. E não apenas traz uma alegria. Você fica... Hoje também é assim. As pessoas estão buscando isso. Por isso que nós estamos vendo o evangelho da prosperidade, da renovação, da libertação, né? São as coisas que as pessoas estão procurando. Inclusive, os pregadores, hoje, eles têm que ser alguém que vai divertir as pessoas. Se você não for uma pessoa
que vai mexer com o emocional das outras, as pessoas normalmente não querem te ouvir mais. Infelizmente, né, nós também vivemos essa cultura no nosso meio, de que ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, envolve o emocional. Claro, nós somos seres emocionais. Muitas vezes, quando alguém está nos incentivando a cantar, a louvar a Deus aqui, as lágrimas descem nos meus olhos. Entende? Mas tem dias que não desce, e isso não quer dizer que eu não tive intimidade com Deus ou aprendi de Deus. Então, dentro desse texto, nós vamos ver um pouco sobre essa realidade. Abra comigo 1 João, capítulo 2. Eu vou começar a partir do versículo 3. E ele vai dizer: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Então veja que a ideia de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Deus, não está ou não envolve se algo mexeu com você ou não. Não é esse o foco que João vai dar. E é a primeira coisa que ele fala. Ele diz que, na verdade, a prova do verdadeiro relacionamento, da verdadeira comunhão, da verdadeira intimidade com Deus, ele diz que envolve obediência. É a primeira coisa. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então, alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus é alguém que obedece aos mandamentos de Deus. Isso realmente nos coloca dentro da verdadeira comunhão com Deus. Essa é uma evidência que eu tenho intimidade com Deus, que eu estou em Deus. E como eu falei, né, a palavra conhecer e saber, ela fala essas 40 vezes aqui. Agora, o que é que eu preciso conhecer e saber? No capítulo 1, João já falou. Nós precisamos saber que a verdadeira comunhão está dentro da palavra de Deus. Aquilo que Deus ensina em suas escrituras. Não aquilo que a filosofia está falando. Hoje o Sérgio, né, estava conversando comigo que alguém bateu na sua porta e começou a dizer que ele não conhecia Jesus. Você não conhece Jesus. Por quê? Porque você só conhece o Novo e o Velho Testamento. Você não conhece o profeta da América, que trouxe uma nova revelação íntima sobre Jesus. Você não conhece sobre Jesus. É isso que a filosofia está dizendo. Quando nós lemos Hebreus capítulo 1, Hebreus vai dizer que Deus falou através de profetas e tal, mas hoje ele nos fala através de Jesus, das Escrituras. Nós não precisamos de outro profeta. Nós não precisamos de outro homem para entender sobre Jesus. A ideia também de saber, se você for lá no capítulo 5, no versículo 13, João diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. É outra coisa que nós precisamos saber. João está dizendo, você precisa saber. Você precisa saber que você tem a vida eterna. Você não precisa de outra filosofia para ter a vida eterna, porque você já tem. E sabe, eu sei que parece ser meio arrogante quando a gente fala isso. Quando alguém me pergunta ou pergunta a você se você conhece Jesus, você diz que tem certeza da salvação. Parece algo arrogante, mas é as Escrituras que falam. Então nós temos que ter essa convicção, saber.
Mas para isso, no capítulo 2, João está fazendo o teste. E ele está dizendo, se você tem a vida eterna, você obedece os mandamentos de Deus. Aquilo que ele fala. Então João mostra, né, de uma maneira bem clara, que aquele que obedece a Deus, esse sim, esse realmente, né, essa é uma evidência de que alguém está com Deus, de alguém que tem Deus. Agora, existe talvez mais, mas na minha opinião eu escrevi 3 maneiras de obedecermos. Tá certo? Existe o escravo obediente, e ele é obediente porque se ele não obedecer, ele vai ser punido pela sua desobediência. Existe a obediência de um empregado para um patrão. E o empregado obedece aquilo que o patrão fala, por quê? Porque ele tem uma família para cuidar. Ou, muitas vezes, ele tem um salário que ele precisa no final do mês. E para isso ele precisa obedecer aquilo que o seu patrão está falando. E existe a obediência a Deus, que é gerada de um relacionamento verdadeiro com Ele. É uma obediência voluntária. E nós precisamos entender isso. A obediência não é para ser salvo, porque nós já fomos salvos. Nós fomos salvos porque Jesus, o Deus, enviou Jesus, Ele morreu na cruz por nós. E nós aceitamos isso, crendo, nos arrependendo e sendo batizados. E nós recebemos a salvação através de Cristo. Entende? A obediência é a consequência desse relacionamento com Deus. Por isso que João está dizendo isso. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou obedecer. É o teste que João está fazendo. Se você tem um relacionamento com Deus, você obedece a palavra dele, o mandamento dele, aquilo que ele ensina. Primeiro teste que ele faz. Em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amas, guardareis os meus mandamentos. João está falando lá no livro de João, lá no Evangelho de João. Se você me ama, se você diz que me ama, você tem que guardar os meus mandamentos, ele fala. Então a marca de um verdadeiro cristão, que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, é a marca da obediência aos seus mandamentos. Versículo 4, ele diz que é, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, se alguém diz, eu sou de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, mas não obedece aquilo que Deus fala, não segue aquilo que Deus fala, João está dizendo, é mentira, é uma vida de mentira. Não é um verdadeiro cristão, ele está falando. E olha, eu não estou falando aqui de obedecer perfeitamente, não é essa a ideia que João está trazendo. Porque se nós formos olhar obediência no sentido perfeito, nunca vamos chegar nessa vida. Mas ele fala que a marca de um cristão verdadeiro é aquele que obedece ao mandamento de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 7, 22 e 23. Mateus capítulo 7, 22 e 23. Diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja o que esse texto está dizendo. A ideia não é que eles estão cometendo pecados, que Deus está tão irado, que Deus fala, não vou perdoar vocês por causa disso. Não é isso. Mas a ideia que Mateus passa nesse texto é que eles não conhecem a Deus. Olha o que ele fala no final, né? Ele diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nem conheço vocês. A vida que eles levavam, a questão prática da vida. Então veja que Mateus está falando, não é só o saber, não é só conhecer no sentido de ouvir, mas veja como a ideia de prática, de obediência está dentro das Escrituras. Eles não tinham relacionamento com Deus, e não era por não ser religiosos, mas é porque eles não conheciam a Deus, porque a prática de vida deles não levava a um relacionamento verdadeiro com Deus. Eles faziam coisas extraordinárias, que chamavam a atenção das pessoas, mas eles não tinham esse relacionamento com Deus. Então os cristãos têm que ter uma vida íntima com Deus, obedecendo aquilo que Ele fala. Agora, uma pergunta. O que é obedecer? O que seria obedecer? É interessante porque João vai falar no texto. Se você olhar comigo, João vai dizer para nós, né, vai explicar para nós. Agora, a ideia de que alguém que está dizendo, né, eu sou um filho de Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas não quer obedecer aquilo que Ele fala, não quer trilhar ou andar nos seus caminhos, isso João está dizendo que é uma mentira. E é interessante porque Paulo também falou isso a Tito, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos os negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Paulo falando a Tito, né, no capítulo 1, versículo 16. Então, pessoas que se diziam filhos de Deus, cristãos, mas as suas práticas de vida não condizia com aquilo que eles falavam. E Paulo está dizendo, eles estão desqualificados para esse relacionamento, por causa da maneira com que eles vivem. Agora, vamos olhar na prática o que é obediência. Versículo 6, ele diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E andar aqui, né, é outro verbo, não traz a ideia de andar como talvez você viu o seu filho andar, dar os primeiros passos. Mas a ideia aqui é de viver, de imitá-lo, de ter o mesmo caráter que Jesus tem. E essa é a grande marca do cristão, né? O desejo de Deus é desenvolver o caráter dele na minha vida. O caráter de Jesus na minha vida. Então, eu preciso entender que obedecer a Deus envolve agir como Jesus agiu. Agora eu pergunto, como anda o nosso coração? 2019. Será que nosso coração está cheio de inveja? Como vimos na aula. Será que nosso coração está cheio de julgamentos, crítico dentro do nosso coração? Será que nosso coração está cheio de rancor? E aí nós estamos magoados, talvez até dentro da nossa própria casa, estamos guardando, não queremos perdoar? Será que essa é a marca de um verdadeiro cristão? Será que foi isso o andar de Jesus? Então, não cabe a um cristão estar guardando essas marcas que eu falei dentro do nosso coração. Porque o nosso coração agora
ele foi transformado por Jesus. E é o caráter de Cristo agora que deve reinar no nosso coração. E assim, eu sei que a nossa natureza é de ficar rancorosos, de não querer. É nossa natureza. É a natureza humana. Mas nós precisamos entender que nós agora devemos deixar a natureza do Espírito Santo de Deus produzir os seus frutos no nosso coração. Então não basta conhecer sobre Deus. Nós precisamos obedecer aquilo que Ele ensina, os seus mandamentos. Então, se eu ouvi essa frase e eu gostei muito essa semana, quando eu estava pesquisando, e uma pessoa falou: Deus não é brasileiro. Eu gostei disso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não dá um jeitinho nas coisas. Com Deus é preto no branco, ou é ou não é. Deus não dá um jeitinho. Eu gostei disso. Por isso que Ele não é brasileiro, porque o brasileiro tem a fama de dar um jeitinho. Então, para Deus, sabe, o verdadeiro cristão é aquele que obedece a sua palavra. É aquele que vive realmente, né, buscando seguir aquilo que Jesus fala na sua palavra. Essa é a marca, né, do verdadeiro cristão. Ele fala no versículo 5 que a obediência à palavra de Deus é uma grande prova de que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Ele diz, versículo 5, aquele, entretanto, que guardar as suas palavras, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus é a grande marca e evidência de que Ele está em mim e eu estou nele. É através da obediência, né, à palavra de Deus. Agora, João 14, se você puder abrir comigo, João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Então, João está dizendo, né, para nós que o cristão genuíno, ele tem amor por essa palavra de Deus, por obedecer, por viver, ele se esforça para isso. Agora, João 14, veja que ele transmite, né, a mesma ideia. Versículo 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Versículo 21 do capítulo 14 de João. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei para ele. Olha o que João está dizendo. Veja o que João está afirmando aqui. Quando eu obedeço os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, eu amo. E ele diz que quando isso acontece na minha vida, Deus também vai me amar. Vai, né? A ideia de relacionamento. Vai crescer esse relacionamento com Ele. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Olha a intimidade, o relacionamento. Então nós precisamos entender que a marca do verdadeiro cristão, da verdadeira intimidade com Deus, é buscada, ou o exemplo dela é Jesus, é as Escrituras. Eu não posso buscar como modelo para mim o que a sociedade está falando ou ensinando. Mas o modelo
verdadeiro para que eu me aproxime de Deus cada vez mais é a palavra de Deus. É amar essa palavra. É viver essa palavra. É buscar essa palavra. Isso é o que importa. Isso é o que realmente coloca eu e você nesse verdadeiro relacionamento com Deus. Concluir que uma pessoa é salva e continua, né, com uma vida de rebeldia, indiferente àquilo que Deus fala, não é o que João fala. Então, se eu sou um cristão, ou digo que sou um cristão, e sou rebelde ao que Deus fala, eu continuo na desobediência, isso não é marca de um verdadeiro cristão, João está dizendo. Porque está faltando obediência na minha vida. Paulo, quando ele escreveu aos irmãos em Éfeso, no capítulo 5, versículo 14, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá a você. Então veja o que Paulo está dizendo, né? Se alguém está vivendo como mortos, como pessoas que estão separadas de Deus, há um grande potencial para que essa pessoa também esteja morta. Se eu estou vivendo como mortos, como pessoas separadas de Deus, existe um potencial enorme para que eu também esteja morto no meu relacionamento com Deus. Por isso que Paulo fala: desperta, levanta, sai daí. Sai daí e volta para o teu relacionamento com Deus. O que prova que você é um verdadeiro cristão não é o que você sabe sobre Deus. Não é o que você sente sobre Deus. Mas João está dizendo, é se você realmente obedece e você anda como ele andou. E eu quero desafiar você a essa semana novamente a andar com Deus, a andar como Jesus, a agir como Jesus. Dentro da sua casa, né, da nossa casa, vamos agir como Jesus. Vamos influenciar nossos filhos, nossa esposa, nós que somos homens, líderes espirituais da nossa família. Vamos influenciá-los a andar como Jesus. Vamos influenciar nossos filhos. Vamos influenciar as pessoas onde nós trabalhamos, através daquilo que nós falamos, da forma como nós agimos. Vamos influenciá-los para que eles possam também ter e desenvolver essa intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.